O livro é o uno, o todo. É a existência. Uma ideia de Deus, uma pessoa como nós aqui no Brasil. E foi nessa miscigenação de raças, foi que nasci e fui criado nas fazendas até os 11 anos. Quando mudamos para a cidade, no bairro Jockey Club, em 1963. Entrei na escola do SESI 185 em 1964. Próximo aos 12 anos de idade, numa condição precária, sem roupas e descalço. No SESI, não exigiam uniformes. Era a escola dos pobres, mais simples e humildes. Hoje está num padrão social confortável e de alto nível. Porém, o ensino sempre foi comparado com as melhores escolas da cidade. Íamos descalços e ganhávamos material escolar, cadernos, cartilhas, livros e etc. E no recreio, era fornecido leite ninho com Toddy. Nas sextas-feiras, arroz doce. Uma delícia. As professoras eram ótimas e o ensino excelente, de alto padrão. Na entrega dos diplomas do 4º ano, já estava sem minha mãe e morando na casa da minha avó Dadaia. As lembranças mudam de pessoa, mas seguem como alimento literário. Lá fora, na rua, carros de praça, em instantes, já circulando, levando e voltando a atender as demandas. Igualmente acontecia com os cochoeiros, que, com suas charretes, também tinham ali seu ponto. E quando era a gente que viajava? Nossa, quantos momentos! No interior do vagão, que mundo! Bar, restaurante, assentos que invertiam de posição, serviços com ofertas de revistas, bebidas e outros. Paisagens descortinando aos nossos olhos, a todos os instantes. Limpeza impecável, anúncio de cada estação que se aproxima. Mais longos, os apitos da locomotiva nas curvas, expectativa da chegada ao destino. Ainda na infância, lembro-me de meu pai cumprindo o que prometera aos meus irmãos. Aprumados em estreantes ternos, foram a pé até a estação. O ventinho gelado batendo no rosto, como diz Bezerrinha na sua música, as ruas vazias, a expectativa de chegar logo na estação para andar de trem, era simplesmente delicioso. Depois, com o trem em movimento, éramos brindados com o espetáculo do nascer do sol. Em outras ocasiões, quando saíamos de férias para a fazenda do vovô em Minas, os preparativos eram os mesmos e as saídas também na madrugada. Pulávamos da cama na maior euforia, só alegria! O café com leite quentinho aquecia e revigorava. Já saímos naquele escurinho com toda energia. Depois, já na adolescência, vieram os bailes da vida. Anos e anos viajando na madrugada, depois de terminado o baile, com o nosso conjunto The Kickbacks. Mulheres, livros, memórias. Como é bom falar de pessoas que a gente admira e respeita, quando de alguma forma se tornam importantes para nós, mesmo que já não façam parte deste mundo. O importante é o legado que deixaram, como é o caso da escritora Cora Coralina. Foi uma grande contadora de histórias e fatos de sua terra. Falou da Goiás velho, os causos, o cotidiano do lugar onde nasceu, mas sem se filiar a nenhuma corrente literária, o que podemos comprovar por seu estilo pessoal e único. Deixou a Vila Boa de Goiás, a atual cidade de Goiás, por volta de 1911, e morou por quase 50 anos no estado de São Paulo, nas cidades de Jaboticabal, São Paulo, Penápolis e Andradina. Teve 6 filhos, todos paulistas de nascimento. Voltou à cidade de Goiás em 1956. Deixou pronta a pedra para seu túmulo que diz: "Não morre aquele que deixou na terra a melodia de seu cântico, na música de seus versos." As pessoas morrem, e como disse Cora Coralina, não morrem. As trajetórias nunca perecem. Em Barretos, quando seu colégio foi fundado, a cidade, com enorme território, desfrutava de poucas escolas públicas, que mal atendiam à demanda. Escolas provisórias, criadas pelo governo estadual, mas depois mantidas pelo município. Outros nomes de professores e professoras particulares cintilavam pelo jornal, a maioria com anúncios de colégio para meninos. O primeiro grupo escolar estadual com maior abrangência de alunos só foi inaugurado em Barretos em 1912. Todavia, Noemi não viu seu funcionamento.
falecera antes, assim como não viu a cidade inaugurar seu primeiro teatro, a apresentação de artistas, tampouco a instalação do primeiro frigorífico do país. Viveu os momentos iniciais do desenvolvimento urbano, numa cidade marcada pelo sertanismo, politicagem, conservadorismo, mas que por ora pulsava cultura e letramento. Características marcadas por pessoas como ela, que além de viver para disseminar o conhecimento, eternizou sua existência ao levantar questões importantes à história não só da cidade, mas da cidadania em si. A condição da mulher na formação acadêmica, os limites da instrução pública, a cidadania feminina, mesmo quando excluído o direito ao voto. A posição da mulher na família tradicional, a atuação das normalistas, a prática da escrita de mulheres em jornais, enfim, a produção do saber e conhecimento feminino. Fez da exceção uma marca. Vale a pena conhecer Noemi Nogueira. Vida, morte, condenação, redenção. Tudo uma questão de literatura. Oscar ficou muito feliz com a decisão do juiz e a votação dos jurados. Abraçou o amigo e ofereceu um apartamento, ora desocupado, para ele morar. Tudo certo, combinado. Por 3 a 4 dias, Oscar não viu o amigo. Achou melhor deixá-lo sozinho para se adaptar novamente à cidade, com liberdade. Foi quando recebeu um telefonema no celular. Quem ligou e o que foi dito está no livro. E envolve um bilhete. Oscar, você me abraçou e me chamou de amigo. Você me salvou e me retornou à vida. Não. Como estamos em um passado ficcional, seguimos. O que pode parecer perdição também traz seu belo. Pode ser para sempre ou efêmero. Afinal, ela não conhecia nada dele. Porém, naquele momento, conheceu muito de si. O ritual de magia poderia acabar no bater da porta, no descer da escadaria, no devandeio dos pensamentos ou no rompante da manhã. Quis o destino assim, em um lugar atípico, em uma situação quase constrangedora e em um momento complexo. Ali residia o reencontro tranquilo e profundo de duas almas completas, íntegras, sequiosas uma da outra. O mundo ao redor perdeu a importância no calor daquele instante, no ranger do assoalho surrado. Doce fragmento de um encontro único. Únicos. São tantos momentos. Vejamos algo de uma certa infância. Do bolso, minha velha companheira entrou em ação. Por baixo do painel, busquei a primeira fenda. Lá estava. Fric, 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 fric. Saiu o primeiro. Nada. Vamos ao outro de novo. Fric, 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 fric. Nada ainda. Com a mão procurava por um terceiro, mas ele insistia em fugir dos meus dedos. Por fim, na parte de trás, escondido junto ao carpete, encontrei o sumido. Ah, você está aí, não? Fric, fric, fric. Fribonquê! O painel desceu inteiro, pendurando o ventilador ainda em funcionamento. Era uma peça única. Desliguei a chave enquanto tentava segurar aquele verdadeiro monstro, com porta-luvas e tudo. Por trás, caíram o mapa rodoviário, a flanela, a lâmpada de reserva e o fundamental rolo de papel higiênico do velho. Se ele me pegasse, seria meu fim. Por falar nisso, lá vem ele. O que você fez? Não tive como me defender. A memória é o berço das broncas, aventuras, alegrias, tristezas e dos beijos. Todo mundo beija. E como se beija? Não existe cenário especial para o beijo. Beija-se de manhã, à tarde e à noite. Beija-se no jardim, no cinema, às portas do clube, enfim, dentro e fora de casa. Na verdade, o beijo popularizou-se tanto a ponto de se equiparar ao bom dia. Como os tempos mudaram. No meu tempo, a gente saía para namorar e tinha um fiscal por perto segurando vela, pronto a delatar qualquer movimento em falso. O irmão ou a irmã da moça estava ali ao lado, sentado no banco do jardim, no cinema e até a porta da casa em eterna vigilância. Ai do casal se o segurador de vela denunciasse qualquer arrebatamento do moço. Lá vinha o castigo, rompimento irreversível do namoro, castigo de 1 mês para a moça não se permitindo sua saída de casa,
Ou então, o namoro só teria sequência dentro de casa, ao lado da futura sogra. Esse negócio de beijo só depois que a aliança estivesse no dedo da jovem. Do ontem ao hoje, rememora os tempos das ruas de chão batido que cobriam Barretos de outrora. Ainda menina, assisti os calçamentos das ruas e avenidas centrais. Permanecia várias horas observando a forma como paralelepípedos eram colocados, resultando num tapete de pedras e areias. Na iminência dos anos que me conduzem à terceira idade, posso com clareza visualizar casas comerciais, bares, restaurantes, farmácias e residências que faziam parte de cada quarteirão. Brincávamos de roda, cantando canções infantis, corríamos para bater o pique, jogávamos barra-bol no entusiasmo contagiante, onde cada qual representava o seu papel. A pureza da alma, ainda criança, manifestava-se através de seus sonhos, apenas na expectativa do amanhã. Ah, memória! Voltamos a ela. Abre-se sempre um sorriso em meus lábios quando me recordo deste momento, pois o quadro que via era o da minha geradora, da minha fonte, de minha árvore, algo ainda não vivido dentro de mim. Ela, sim, também estava a me sorrir, assim enxergava, e creiam, ainda enxergo assim. Minha mãe me olhava, sorrindo. Cresci com essa imagem, cravada, tatuada, impregnada em meu coração e, lógico, em minha mente. A partir daí passou a ser aquele local, a biblioteca, um pit stop rotineiro em minha vida. Engraçado que estes fatos sempre guardei para o meu interior. Eu nunca compartilhei esses sentimentos com ninguém, pois sempre os tive de forma ultra particular. Momentos tristes, momentos alegres, seja o que fosse, sempre ia até lá, sentava em uma cadeira, voltada à sua imagem e ali a contemplava. Assim tive e tenho, ao longo de minha vida, essa companhia mãe e filho, onde aprendi a ficar conversando com ela, como também aprendi a admirar e amar um local chamado biblioteca. Querida mãe, estive conversando com o papai e ele me pediu para lhe dizer algumas coisas, que sabe que a nossa dor é profunda, algo indescritível, mas também sabe que já passou por isso e superou. Disse que a dor passa, mas a saudade fica. Pediu para lhe dar os parabéns, pois se certificou lá em cima que vocês dois fizeram tudo certo. Plantaram uma árvore de cerne grosso e maciço, com raízes profundas e troncos sadios. Desde então, essa árvore nunca parou de florescer e disseram a ele, lá em cima, que isso continuará assim até a eternidade. Pediu para dizer que teve uma vida linda, honrada e prazerosa. Mãe, no dia 7 de janeiro, 3 dias antes de papai morrer, eu lhe enviei flores, com um bilhete de aniversário que dizia: "Você é a nossa guerreira e nós somos os seus soldados. Juntos, vamos resgatar o nosso general com vida." O papai também comentou sobre o bilhete. Pediu para dizer à senhora que o plano deu certo. Só que ele foi resgatado pelas mãos divinas e hoje ocupa nobres funções junto a Deus. Ele é do alto escalão. Por fim, mãe, disse para lembrar que a senhora tem a força do vovô Carlito e, como boa Highlander, nos acompanhará no mínimo até os 100 anos. Ah, eu já ia me esquecendo. Ele pediu para lhe dar um beijo no seu coração. Há memórias, lembranças, em prosa e agora em poesia. À sombra dos laranjais, crianças correm. O vento sopra sem cessar e o sol estoura mamonas no pomar. Gritos e risos alegres de crianças, na tarde quente e ensolarada. Cachorros latindo e brincando, pulando, pulando. Alegria, só alegria naquele canto onde a voz se via. O céu azul como o azul do mar. Ah, infância da minha vida! E os versos servem às paixões da juventude. Uma delas, no passado, foi a política.
Acompanho a movimentação política e eleitoral de Barretos desde 1951, quando ingressei na Rádio de Barretos como locutor, no dia 1º de junho. Antes, eu trabalhava na Associação Rural do Vale do Rio Grande, presidida pelo Isoldino Alves Ferreira. Em 1951, 3 candidatos disputaram a Prefeitura de Barretos: Mário Vieira Marcondes, do PSP, Milton Baroni, do PDC, e Tomás de Almeida, do PTB. Como Tomás de Almeida era um candidato muito fraco, quem veio a Barretos para dar-lhe uma força foi Getúlio Vargas, então candidato a presidente da República. Ele hospedou-se no sobrado de Isoldino, na Rua 18, entre a 15 e a 17. Essa foi a primeira vez que vi Getúlio Vargas. Para alguns, o passado político guarda algo de poético, e alguns poetas, como Silvestre de Lima, se enveredaram pelo ar do campo da política. Dentre as várias notas positivas sobre o poema, destaco o apontamento do crítico literário Joaquim Serra, patrono da cadeira número 21 da Academia Brasileira de Letras, que, apesar de observar pequenas falhas sobre o poema, escreveu: "Esse livro é uma obra literária e uma excelente obra de propaganda abolicionista. Faz arrepiar as carnes quando se pensa nos dramas negros passados ali, naqueles lajedos regados de sangue e lágrimas, e entre aqueles muros abalados pela dor e blasfêmia. O poeta pilha o fazendeiro em flagrante e descreve-o." Pela crítica do professor universitário de literatura Joaquim Serra, publicada no artigo de página inteira no jornal Gazeta da Tarde, do Rio de Janeiro, é possível compreender por que o poema de Silvestre de Lima impactou a sociedade de sua época. Mas, se para alguns tratava-se de uma obra primorosa e valiosa para o convencimento e o engajamento da população, a causa abolicionista, para outros, existiam assuntos que não deveriam ser abordados por poetas, pois a arte não promovia a adequação que o tema requeria. Um modo duro e realista na retratação das cenas colocava em evidência toda a perversidade da escravidão, o que poderia provocar o incitamento, a revolta e a consequente desordem do país. Já falamos sobre uma obra que trata da política enquanto música e enquanto poesia, mas eu não poderia deixar de falar do teatro. Entre 1962 e 1988, a censura examinou 21.960 peças, sendo proibidas centenas, entre elas Roda Viva de Chico Buarque, Arena contra Tiradentes de Augusto Boal e Gianfrancesco Guarnieri. Enquanto o teatro profissional era enfraquecido, o teatro amador se fortalecia. Na década de 1960, o estado de São Paulo possuía cerca de 400 grupos de teatro amador, com realizações de festivais de teatro espalhados por todo o estado. Em Barretos, em um breve histórico, a primeira peça teatral, O Modelo Vivo, foi apresentada em 14 de abril de 1900, conforme noticiado pelo jornal O Sertanejo, recém-criado. A peça teve direção de Álvaro de Menezes, egresso da cidade de Bebedouro, cujo elenco era formado por Álvaro de Menezes, Guilhermina de Menezes, Dr. Antônio Olímpio Rodrigo Vieira, que representou o papel de Maurício, um simpático pintor, Manuel Penaforte, Luiz Borges, Luiz de Miranda e Rafael da Silva Brandão. O espetáculo foi realizado na sede da Sociedade Instrução e Recreio de Barretos, localizado num casarão em frente da atual Delegacia de Polícia, na Avenida 17 com a Rua 12. A partir daí, vários grupos teatrais surgiram, alguns com duração, outras com vida efêmera. Não precisamos tratar de política para falarmos de ética, de moral. E foi logo nos primeiros quilômetros de deslocamento com o carro alugado, já pelas ruas da grande e movimentada cidade, que veio o incidente. Com a inexperiência em relação ao novo modo de dirigir, após virar uma esquina, Antônio calculou mal o posicionamento do carro e, ao passar muito perto de outro estacionado, bateu seu retrovisor contra o do outro, espatifando ambos com um grande e assustador estrondo. Ofegante, sem saber o que fazer, especialmente pelo desconhecimento do local ou do tamanho do estrago, o pai ouviu o filho João.
Vamos, pai, siga em frente, não pare. Não tinha ninguém no carro, na calçada. Momentaneamente, seguiu sem parar por alguns minutos, até se acalmar e raciocinar que aquilo estava muito errado. Pediu calma a todos, parou o carro, estudou o mapa como retornar ao ponto do acidente, algumas quadras atrás, e o fez. Chegando, realmente não localizou o proprietário e sequer transeuntes ou vizinhos que pudessem auxiliar. Foi então que tirou da carteira um cartão de visitas, afixando-o no para-brisas do carro danificado. A literatura perpassa por tantos ontens e o hoje. O que tinha aquela vida que era tão boa assim e diferente, a ponto de levantar suspiros saudosos? Os dias continuam os mesmos, com as mesmas 24 horas, que parecem passar bem mais rápido hoje em dia. O céu continua no mesmo lugarzinho, e se repararmos bem, ainda tem pássaros, tem árvores, e o galo continua cantando. Pelo menos em alguns lugares. Ainda tem namorados de mão dadas, tem crianças rindo, chorando e fazendo manha. Tem mães que ainda ficam acordadas esperando seus filhos chegarem em casa. E temos filhos que reclamam disso e de mais um punhado de outras coisas. Afinal, o que mudou então? Creio que o que mudou mesmo foi o olhar. O olhar de quem ficava na expectativa. A expectativa de saber o sexo da criança durante os 9 meses de gestação. A espera de que a nossa música preferida tocasse na rádio para que pudéssemos gravá-la na fita cassete. O aguardo em receber a resposta da carta que você havia enviado pelo correio e levava dias para ser entregue. O anseio de que aquele filme que tínhamos gostado tanto tornasse a ser transmitido na sessão da tarde. Todas essas e muito mais coisas eram esperadas e desejadas. Esperadas, desejadas, e as coisas são hoje devidamente observadas? Tudo depende dos olhos de quem vê. Quem passa pelas montanhas mais bonitas de Minas Gerais, vê lá em cima, no ponto que olho demora a chegar, uma pedra branca grande, mais solta, e que por motivo desconhecido chama a atenção. Do carro ou do ônibus, é vista pela janela. Alguns observadores mais atentos firmam o olhar, mas por causa da velocidade perdem o momento. Alguns têm um lampejo no descanso da caminhada, outros franzem a testa para ver melhor. Mas, com a cabeça desacostumada ao ritmo da montanha, também perdem o ponto. Somente os observadores perspicazes, livres das manias de julgar, correr e ensurdecer, é que vão entender que não se trata de pedra, nem de rocha, mas de água e espírito em corpo de homem. Mestre Fuan nasceu no interior do Brasil. Quem consegue chegar lá em cima, ansioso por um dedinho de prosa, vai encontrar a pessoa certa. Aos andarilhos perdidos, os casais desapaixonados, as almas afins, todo tipo de gente. E quando começam a falar, se surpreendem pela sabedoria do silêncio de quem ouve com atenção, com afeto, com sorriso eterno e olhar de avô. Hoje, é difícil quem sabe ouvir, é difícil quem quer ouvir. Esses seres que nos elevam mais de tempos em tempos nesse planeta, onde tudo é provisório. Surge alguém como ela, insensível, alienada, desumana. Dias depois, os corpos soterrados, resgatados, entregues às famílias, sem qualquer ajuda, nem para os enterros e os feridos abandonados. Isso no século em que estamos, o 21. No século anterior, houve alguém pior, porque para ele, matar foi fácil e divertido. Os humanos são porcos a caminho do abate. Simples assim. Toda essa gente deve morrer porque são impuros, são negros, são gays. A minha raça é pura, a deles não, proferiu. Quem foi que disse isso a ele? Imbecil, detestável, acha-se tão importante assim para confrontar Deus? Vejo os maus tratos dos homens. Gente rebelde, gente sofrida. Caminhando, encontro feras e vejo a vida. Nasce mais um homem ou uma fera. Procuro rumos sem ser caminhos. Cresço no mundo sem dele fazer parte. 1000 vidas se vão e outras 1000 se acabam.
É a morte ou é o fim? Chegou a hora, perdi meu tempo, contei ao mundo todo o seu fim. Cabeças erguidas, mãos latejantes, homens com vida, esquecidos do mundo. Vão e não voltam. Se voltam, não renascem. Nascem, crescem, vivem e morrem. São vidas que se acabam, idas sem retorno. Ouço uma canção, é a canção da noite, é a canção do vento, uma palavra dita entre 1000 que são repetidas. Um eco distante ao longe, um estrondo. Vejo fogo e vejo sangue, e a canção já não existe. É o fim. O fim, o começo. Em certas ocasiões, encontramos dificuldades em explicar situações em nossa existência. Como exemplo, o que tanto me atrai e fascina é este enigmático número, também chamado de número de ouro, razão áurea, segmento áureo, extrema razão e também a divina proporção. As surpresas começam quando se observam as situações que ele aparece. Crescimento nas plantas, nas flores, nas abelhas, nos caracóis, no sistema solar, no pentagrama, nos cristais de neve, na música, nas obras de arte do Pártenon, pirâmide de Kelps em Gizé, papiro de Hind, tumba de Ramsés IV, templo de Salomão, teatros romanos, catedrais góticas, etc. Coisas teoricamente diferentes, todas ligadas numa proporção em comum. Alguns pesquisadores dizem que Φ foi o plano que Deus utilizou para criar a natureza. A explicação científica diz que essa proporção permite equilíbrio de plantas, economia de espaço, etc. Mas razão não dá. Explicar é diferente de entender como é possível. A ciência mostra relações entre as coisas, mas não a razão. A verdadeira razão, ninguém sabe, nem os cientistas. Arranjei uma fantasia de Papai Noel e lá fui eu entregar os presentes. Logo à frente havia uma farta mesa rica em frutas, alimentos e guloseimas. Uma pequena menina, ao ser chamada, veio a mim e acomodei no colo. Ao perguntar o que desejaria ganhar do Papai Noel, aquelas bananas, disse bem tímida, apontando com o dedo. E imediatamente todos ouviram, foram tomados pela comoção do pedido. Gritei a Cida, pois a barulheira das crianças brincando dificultava ouvir qualquer coisa. Dê as bananas a ela, pelo amor de Deus, também não esqueça de dar um brinquedo. Assim foi nossa experiência por 3 anos consecutivos. Os anjos existem. Estão por aí dentre as pessoas comuns e as soluções são as mais simples. Basta que muitos, ao serem chamados, digam apenas sim. A lembrar a mesma resposta de uma certa jovem há pouco mais de 2000 anos.